Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos no ano da família Amoris Laetitia, palavras latinas da exortação apostólica do Papa Francisco, que ele publicou em 2015, sobre a alegria do amor na família. Eu convido as pastorais que trabalham diretamente com as famílias a retomar esse texto, fonte de grande iluminação e sabedoria para todos nós. Eu vou fazer aqui um convite, e não precisem de se assustar, não foi combinado com ninguém, as pessoas que eu vou convidar não estão sabendo que são convidadas. Paulo e Luzia, por favor, venham aqui à frente, vocês dois, o casal, prepara para mim um microfone aí, por favor, fique aqui no meio. Pode ficar aqui, ó. Paulo e também Cassiana, pode vir aqui também. Tiago e Glaucio, por favor, vem aqui também. Cada um numa ponta aí, todo mundo com o devido distanciamento. Nós estamos no ano da família. Chamei aqui agora 3 casais, né? Não sabiam, não foram previamente avisados, não, né? Mas vejam toda a temática que perpassa a liturgia de hoje, que é a temática da família. Eu convido esses casais agora a ficarem um de frente para o outro e pensarem um pouquinho, olhando um para o outro, nesse mistério que aconteceu em suas vidas. Como é que Deus os fez encontrar? Como é que vocês se conheceram? Como é que Deus juntou vocês e vocês têm uma caminhada, uma história, um matrimônio, uma família? Eu não posso chamar outros, né? Tem que chamar um número limitado, tá bom? Me desculpe se eu não chamei outros aqui, que eu poderia também. Mas cada um de nós sair, todo mundo que está aqui pode refletir, também os que estão em casa. Então olhem um pouquinho para o outro em silêncio e vejam como existe aí o carinho de Deus. Eu queria que vocês pensassem assim para partilhar conosco, uma coisa simples, podem ficar tranquilos. Um desafio da vida familiar e uma alegria da vida familiar. Bem, eu sei que poderia ser falado muita coisa, mas pensem para partilhar aqui um desafio e uma alegria. Se por acaso algum casal escolher a mesma coisa, não tem problema, ninguém está combinado, ninguém sabia de nada, pegos aqui de surpresa. Tá? Posso começar pelo casal que tem mais idade? Vocês têm direito. Ele quer que fala um desafio e uma alegria. A primeira coisa que eu queria que vocês contassem aqui, quantos anos de casados que vocês têm? 59. Beleza. Então, partilhem conosco aqui um desafio da vida matrimonial e uma alegria. Qual foi o desafio? Fala um desafio. Qualquer um dos dois pode falar, os dois podem combinar São juntos? muitos. São muitos, né? São muitos. Escolha um desafio só. Com 59 anos de casado, hein? É a criação dos filhos. A criação dos filhos. E uma alegria da vida matrimonial. O nascimento dos filhos. O nascimento dos filhos. Olha bem, olha que bonito. A criação dos filhos, um desafio. E o nascimento dos filhos. Tá bom. Agora, vamos ver quem é que está pronto aí? Estão todos prontos? Vamos lá. Um dos desafios que a gente enfrentou, um deles, né, a diferença de gênios, né?
o temperamento, né? Ela é mais tranquila, eu sou mais esquentado. Então a gente tem que saber dosar bem essas questões aí. E a alegria, como o casal falou, foi o nascimento das nossas filhas. Beleza. Tiago e Glaucia. Eu acho que a gente pensou em coisas diferentes, Sim. mas acho que o desafio é a comunicação, de a gente nem sempre entender o que o outro está dizendo ou necessitando, né? E alegrias são muitas, eu acredito. Alegria? São muitas. Acho que o nascimento das filhas foi um momento muito importante, mas eu acho que é o cuidado diário. A presença, os pequenos gestos, assim, de cuidado. Muito obrigado. Só para poder o pessoal visualizar, porque vem cá, as filhas ficam junto deles. As filhas também, vem cá. Pode. Aqui vocês não estão com os filhos, né? Não estão. Eles não estão aqui. Mas só para visualizar, né? Então é bonito. Ninguém estava sabendo, não ficou combinado que eles vinham à missa hoje, que iam ser entrevistados. Eu queria só agradecer a presença, a partilha, o testemunho e para essa comunidade uma salva de palmas para essas famílias. Podem ficar tranquilos e voltar para o lugar de vocês e devolver os microfones aí para a devida higienização, por favor. Queridos irmãos e irmãs, eu só queria lembrar o seguinte: vejam os textos que nós conhecemos, mas são textos muito bonitos e muito importantes. Primeiro, o texto do livro do Gênesis, que falou: não é bom que o homem fique só. O que nós vimos aqui? 3 casais, inclusive alguns com os filhos presentes. O ser humano não foi feito para a solidão. O ser humano foi feito por amor, para amar. E amar não é viver na solidão, é partilhar a existência, é sair de si mesmo. Não é só através do matrimônio que se pode viver o amor, mas o matrimônio é uma forma especial, belíssima, querida por Deus, para que nós possamos fazer a experiência da doação, da partilha, da comunhão, do amor. Vemos nesse texto poético belíssimo que o Senhor Deus formou o mundo, a terra, os animais e trouxe tudo para Adão dar um nome, né? Quer dizer, Adão ficou quase que um parceiro de Deus. Adão aqui está representando todos nós, toda a humanidade. Ele dá nome. Olha que poder, hein? Já pensou? Deus cria as coisas e chama o ser humano para dar um nome. A gente podia se sentir com a bola toda. No entanto, nós vemos que Adão não encontrou ninguém semelhante a ele. Não havia ninguém que tivesse a sua dignidade. Não havia ninguém com quem ele pudesse manter interlocução, relação, né, uma relação de compreensão, de diálogo, alguém que fosse correspondente. Vocês viram a primeira coisa, eu pedi aos 3 casais que se olhassem, né? Porque é muito bonito, é muito misterioso. Por que vocês se encontraram? Por que vocês construíram a vida dos dois? Existe um laço, um compromisso. Eu não estou querendo pesar aqui, é uma graça, né? É uma graça. E é isso que nós temos que redescobrir, a alegria do amor, né? No matrimônio e na família. Muito bem. E aí, como Adão não encontrava ninguém, o Senhor Deus disse: não é bom, já tinha dito antes, né? Não é bom que o homem esteja só, né? Exatamente porque foi feito para a comunhão. Então, mesmo ele nomeando tudo aquilo em relação aos animais, em relação às coisas, ele tinha uma relação diferente, mas em relação a um semelhante, é a mesma dignidade. Então, vem dar um sono profundo sobre Adão, quer dizer, algo que Adão vai receber passivamente, né? E Deus então tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. É uma imagem, né? É claro, para mostrar como é que alguém do fundo do mistério do ser humano. Olha, aqui é um texto, uma pessoa superficial pode achar que esse texto aqui, um homem está na frente, a mulher veio depois. Esse texto está justamente naquele contexto, chamando a atenção para a dignidade da mulher. A mulher não pode ser comparada com nada na criação, com nada mais,
com nenhum animal, com nada, né? Ela é do profundo do ser, do homem aqui no caso, homem e mulher, mas a narrativa tem que começar por um, né? E nós temos um contexto cultural, mas mostrando a dignidade, num contexto em que a mulher não era tão valorizada, é um texto revolucionário. E Deus então formou a mulher, conduziu a Adão, e Adão exclamou: Adão aqui está cheio de alegria, ele está jubiloso, desta vez sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Quer dizer, alguém que tem a mesma dignidade. Adão aqui está exultante, ela será chamada mulher, né? Porque foi tirada do homem, era inseparável, mulher e homem, né? Deus nos criou. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Por que termina assim? Mostrando que é um laço, olha, o laço entre pai e mãe é fortíssimo. Você dizer que o homem vai deixar seu pai e sua mãe se unir à sua mulher, é um passo assim tremendo, quer dizer que a união matrimonial é algo fortíssimo. Só entre parênteses aqui, tem gente às vezes que, não vou entrar em casuística aqui não, né? Porque aqui nós estamos apresentando o ideal do matrimônio, mas tem gente que às vezes vai casar, mas não consegue cortar o cordão umbilical, né, com a família, e às vezes até o casamento não dá certo por isso, né? É só um parênteses, né? Porque não conseguiu fazer isso, deixar pai e mãe e se unir à sua mulher e vice-versa, né? Ficou preso lá. Então aí não dá certo não, né? O laço matrimonial é tão forte que é uma outra família que vai começar. Só estou dando umas pistas porque não dá para aprofundar no tempo que nós temos aqui. No Evangelho, nós vemos que quiseram colocar Jesus à prova. E Jesus, então, perguntaram se era permitido, levaram um caso, casuísmo, né? Tem gente que quer saber só a resposta de um caso concreto, e Jesus vai puxar o assunto para uma reflexão muito maior, o desígnio de Deus. Quer dizer, ele vai mostrar a autoridade que ele tem. Ele não está resolvendo se ele vai ficar com a escola A, B ou B, a escola mais rígida ou a escola mais liberal, né? É permitido, né, ao homem divorciar-se de sua mulher, e sociedade machista, era só o homem que podia, né? É permitido ao homem divorciar de sua mulher? E Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Veja, eles não responderam que Moisés ordenou isso. Ele disse que Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la, o que era até uma segurança, porque às vezes o homem despedia a mulher e ela ficava assim solta e não tinha nenhum documento. Ele exigiu: olha, então deu uma certidão de que ela foi repudiada. Era até uma segurança para ela jurídica, né, de que ela estava livre, né, em relação àquele homem, porque ele é dispensado. Bem, então o que Jesus? Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, vejam como Jesus sai do casuísmo e mostra, então, isso é fruto o quê? Da dureza do coração. Dureza do coração não é uma coisa superficial, não, significa o pecado. Dureza do coração é a rejeição de Deus, é a rejeição da lei. Foi por causa da dureza do coração, por causa da maldade de vocês, por causa do pecado que existe aí presente, que Moisés fez isso como uma espécie de remédio, né? Mas Jesus não vai ficar discutindo isso não, ele vai dizer assim: no entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher, a ligação com o primeiro texto, a primeira leitura, e por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne, cita o que está na primeira leitura. Jesus está recuperando o desígnio original do Criador, o Evangelho que Jesus Cristo veio trazer. Ele não só veio recuperar o projeto original de Deus, mas ele nos dá a graça para viver na realidade nova. Por isso, o Evangelho da família, como diz o Papa Francisco, na Amoris Laetitia, né? E Jesus, então, vai dizer uma palavra sobre essa união, né? Já não são dois, mas uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe, né? Em casa, os discípulos vão perguntar, né, sobre o mesmo assunto, e Jesus vai dizer uma palavra, então, contra o divórcio. Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira, e se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, depois vem a questão das crianças. Então, Jesus está mostrando qual é o desígnio original de Deus. Não estamos entrando aqui nas casuísticas. O que Deus uniu, o homem não separe. Há um desígnio do Criador. Então essa união não é só um contrato humano, é uma vocação, é uma missão. Por isso que nós temos que levar a sério a preparação para o casamento,
a necessidade de uma verdadeira pastoral familiar, da preparação do período do namoro, do noivado, do acompanhamento dos primeiros anos, né? Porque é uma vocação que precisa ser apoiada, incentivada no mundo já marcado pelo pecado. É algo que vai ajudar o ser humano a se libertar, inclusive do pecado, do egoísmo. Porque na vida a dois, um tem que crescer para ter em relação ao outro que é diferente, são duas pessoas diferentes que se unem, é bom que seja assim. Então um é desafio para o outro, um desinstala o outro, um não deixa o outro ficar acomodado, naturalmente, porque são duas pessoas. Se um vai cuidar do outro, um ajuda o outro a crescer, né? E tem esse fruto maravilhoso que são os filhos, né? Que é um desafio, o cuidado dos filhos, mas é a grande alegria também, e como um fruto deste amor, dessa partilha de vida. Depois vem uma palavra sobre as crianças. Nós estamos nessa semana do nascituro, né? E traziam crianças, Jesus as tocava, os discípulos repreendiam, achando que o mestre tem que falar só para os adultos, criança não é que vai entender Jesus, não, né? Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Quer dizer, nós temos que ter a simplicidade. Então no casamento também, o despojamento, a confiança, pedir a Deus a graça, se dispor, saber que estão recebendo. Ainda há pouco o diácono estava abençoando um casamento aqui, de manhã já teve outro, né? É sacramento do próprio amor de Cristo pela humanidade, pela igreja. Então o matrimônio celebrado na fé diante do altar do Senhor é um sinal do mundo novo, do mundo fundado na entrega mútua, no amor, não na posse de um sobre o outro, não no poder de um sobre o outro, mas na entrega, na condivisão, né? Então vejam bem, o divórcio não é uma questão só jurídica, não, porque pode ter gente que está junto, mas tem um divórcio de coração já, não tem conversa, não tem partilha, não tem carinho, não tem cuidado, aparentemente não está separado, mas o divórcio mais sério é do coração, viu? Que às vezes pode chegar no jurídico, mas e aqui não estou julgando situações, tem situações quebradas que a separação, infelizmente, às vezes é até necessária, até uma sobrevivência, né? Quando tem uma agressão, um desrespeito, né? Mas não vou entrar na casuística, estou aprendendo, é o projeto do Senhor que é fundamental. Quer dizer, não podemos desperdiçar a vocação, a missão de cada um. O futuro da humanidade passa por famílias cristãs, famílias que sejam um santuário na vida. Se fosse perguntar para os filhos, qual filho que quer que os pais separem? Qual o filho que quer que os pais vivam brigando, né? Tanto divórcio do coração como divórcio jurídico, nenhum filho quer, né? E quanto sofrimento também traz, né? Então, meus queridos irmãos, as famílias são chamadas a viver nesse santuário da vida, nessa escola de amor. É na família que se aprende a gratuidade do amor. Como é bonito quando alguém tem uma família onde os pais dão esse testemunho. E toda a vivência familiar, isso vai ser para a sociedade toda, para a igreja, para as vocações, para a sociedade toda, fonte de uma vida nova, de uma vida comunitária e de sociedade novas, fundadas nos valores realmente do amor, da doação, da gratuidade, da justiça, da verdade, do bem-querer, da benevolência, da misericórdia, da paciência, do perdão. E ao contrário, quando não existe nada disso, as pessoas vão sendo formadas para quê? Para competição, para violência, para disputa, para o ódio, para a desconfiança, para a vingança. Está vendo a diferença? Onde entra o amor verdadeiro, que vem de Deus. Então a família é um espaço privilegiado de experiência de amor, né? Isso vale para quem já é casado, para quem se prepara para ser casado, para quem quer dar uma reformada na sua família a partir da palavra de Deus, né? E deixai vir a mim as crianças, não as proibais, o reino de Deus é delas. As crianças podem ter uma experiência grande de Deus
desde pequenas. Ontem nós celebramos Santa Teresinha, eu falei muito sobre Santa Teresinha na missa da manhã, não vou falar aqui agora não, mas Santa Teresinha teve uma experiência bonita na família, desde pequena. Nós não precisamos de banalizar Deus para as crianças, pensar que para criança eu só tenho que falar de coisa assim, de brincadeira, eu vou falar, desculpa, só do menino Jesus, mas do menino Jesus assim, como se fosse simplificar. Não, eu tenho que falar de Deus, e a criança tem a oportunidade de ter essa experiência de Deus, e pode ter uma experiência até mais profunda do que um adulto. Aí a vida de Santa Teresinha, que eu não vou falar hoje, teve. Então nós temos que ter um grande respeito por essas crianças. Elas são fruto do amor dos pais, mas são mais do que o que os pais podiam fazer. São outros seres, também criados à imagem e semelhança de Deus, com os quais Deus partilha com os pais o cuidado com essas crianças, né? A responsabilidade dos pais, que são os primeiros formadores dessas crianças, não só os geradores biológicos, mas são aqueles que vão dar o suporte afetivo e espiritual, o testemunho da beleza da vida, e vão permitir que essas crianças tenham um horizonte de esperança, de alegria, uma perspectiva, não de ingenuidade, mas vão saber enfrentar os desafios da vida que existem, mas de uma forma confiante, porque alicerçados na fé, na esperança e no testemunho de amor de seus pais. Quem não recebe o reino de Deus como uma criança não entra nele. E abraçava as crianças e as abençoava. Então, meus queridos irmãos, a gente pode falar muito sobre a família. Eu fiz essa opção, né, resolvi cortar um pouco no que eu ia falar, mas para chamar 3 casais aqui, foi realmente aqui que eu decidi, né? Porque é para dizer que é muito concreto, são pessoas de carne e osso. E nós todos temos experiência de família, porque as mais variadas, mas todos nós temos uma família, nós temos experiência de família, né? Então nós sabemos que isso diz respeito ao carinho de Deus para com cada um de nós. Somos todos limitados, somos todos necessitados do perdão e da graça de Deus, mas somos todos chamados a uma vida nova. Comecem por acolher, através de uma vida de oração, de escuta da palavra, de força sacramental, a graça para a transformação e para testemunhar a vida nova, da alegria, do amor na família. Isso significa também uma capacidade de paciência e de sofrimento, como nós ouvimos na segunda leitura, porque Jesus, que entrou nesse mundo, começamos a ler a carta aos Hebreus, eu não vou desenvolver esse tema hoje, mas aqui fala que Jesus levou aquele que é o iniciador da salvação nossa, à consumação dessa salvação por meio dos sofrimentos. Então também no matrimônio tem as alegrias e tem os desafios, e que são fonte também de crescimento. Eu te prometo ser fiel, é assim que dizem os que se casam, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando-te, respeitando-te todos os dias de nossas vidas. É uma aventura belíssima. Se a gente tivesse mais tempo, a gente fazia mais entrevista, mais pergunta, né, até para os próprios que vieram aqui, só para a gente recuperar de dentro da experiência concreta de cada um a beleza do amor na família, capaz de enfrentar os desafios da vida e realizar o projeto de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.